tarde a todos. Aqui, doutora Neide Craveiro, nós estamos aqui dando continuidade, né, aos que estiveram presentes na terça-feira, ao nosso ciclo de palestras no TEDS 2023. A gente está agora no ciclo da cardiologia. Como a gente tinha explicado na terça-feira, né, nós optamos por iniciar pelo eletrocardiograma, por se tratar de um método importante para as diversas especialidades médicas e para profissionais da área de saúde. Então, na terça-feira, nós tivemos a oportunidade de aprendermos um pouco com o professor André sobre o eletrocardiograma normal. E hoje a gente vai dar continuidade, né, com o professor Marcelo de Paula, nosso amigo aqui presente. O professor Marcelo é cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é membro também do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e nosso colega e médico do marca-passo, dos serviços de marca-passo do Hospital de Messejana e do Hospital Walter Cantídio. Queria já aqui fazer os meus agradecimentos para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, além de ter um grande entendimento do tema, é uma pessoa extremamente didática, um profissional extremamente didático, com o qual a gente tem muita confiança e sabemos que vamos ter a oportunidade de aprender muito com ele. Faça todos bem-vindos. E gostaria de lembrar que esse ciclo de palestras, assim como os demais, vão estar disponíveis nas redes sociais, particularmente no canal do YouTube. O Marcelo vai estar lá para quem perdeu alguma parte, quer revisar alguma parte, vai estar disponibilizado a seguir nesses canais. Seja bem-vindo, Marcelo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. Doutora Neide, obrigado pelo convite, eu que agradeço. É interessante falar num assunto que a gente trata diariamente, então é um prazer para a gente estar aqui, né? Vamos começar então. O tema da aula são os distúrbios do ritmo cardíaco. Então, como eu costumo falar, né? Nós temos dois corações. Tá? Nós temos um coração mecânico, que a finalidade dele é perfundir os tecidos, tá? E nós temos, puxando para o meu lado, um coração elétrico. Esse coração elétrico é ele que é o cérebro da atividade cardíaca, é ele que inicia e coordena a sincronia entre as câmaras e as frequências, né? Seja um paciente em repouso, seja um paciente em esforço. Então, o coração elétrico, ele tem uma estrutura de células especializadas de marca-passo natural na geração e na condução dessa informação do átrio para os ventrículos. Bom, o ritmo normal é o ritmo sinusal, né? Ele é iniciado aqui no átrio direito, tá? E depois essa atividade elétrica ela é disparada em direção ao nó AV e essa frequência que é comandada pelo nó sinusal é então comandada para os ventrículos, tá? Tudo que foge a esse ritmo normal, né, são os distúrbios do ritmo cardíaco. Então, esses distúrbios do ritmo cardíaco, eles podem acontecer por alguns mecanismos. Distúrbios da formação do impulso, distúrbios da condução do impulso elétrico e distúrbios que associam doenças da formação e condução do impulso. Tá? Então, tem esse quadro aqui, a gente não precisa se ater a todos os detalhes do quadro, mas tem alguns exemplos, né, do que seriam esses distúrbios. Automatismo normal. Por exemplo, um paciente que está fazendo uma atividade física ou está sob estresse psíquico, ele vai desenvolver, através do automatismo normal influenciado pelas catecolaminas circulantes, um ataque cardíaco sinusal. Um paciente que está sob repouso absoluto, dormindo, o automatismo é diminuído a frequência de disparo do nó sinusal. Esse paciente vai desenvolver uma bradicardia sinusal. Tá? Por outro lado, a gente pode ter situações em que há um automatismo anormal. Por exemplo, um paciente que está internado numa unidade de UTI séptico com acidose importante, as funções do automatismo dos marcapassos normais do paciente são alteradas. Então, a gente pode ter algumas arritmias em decorrência dessas alterações, como acidose, arritmias ventriculares, ectopias, taquicardias ventriculares, taquicardias atriais. Tá? Esses são os mais comuns: automatismo normal,
automatismo anormal, né, em relação à formação do impulso. Quanto à condução, tá? O habitual é que a gente tem isso aqui, né? Formação elétrica disparada do nó sinusal, ela chega ao nó AV, o nó AV conduz essa informação para o ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Em alguns pacientes, nós vamos ter bloqueio nas estruturas do sistema de condução, tá? Por exemplo, um paciente que infarta pode cursar com bloqueio da condução atrioventricular. Tá? Pacientes idosos ou sob uso de drogas podem desenvolver bloqueios na condução do nó sinusal para o átrio também. Tá? Então, tem várias coisas que podem causar distúrbios do ritmo através de distúrbios da condução do impulso. E aqui, também relacionado à condução, nós temos um mecanismo muito importante de arritmia que eu vou mostrar nos exemplos de eventos arrítmicos, que são as arritmias por reentradas, tá? Então, o que são arritmias por reentradas? As famosas reentradas. O paciente tem uma área no ventrículo, por exemplo, né, que é o mais comum, de fibrose. A atividade elétrica, que deveria seguir seu rumo de forma linear, encontra uma divisão, tá? Encontra uma bifurcação. E essa bifurcação, em algumas circunstâncias, ela promove um chamado bloqueio unidirecional dessa condução. Quando ocorre isso, tá, a atividade elétrica que deveria seguir pelos dois caminhos desce por um deles e acaba recirculando pela área, pelo ramo que estava bloqueado de início. Então, esse ponto de fibrose acaba sendo um foco de arritmia. No final das contas é isso. A atividade elétrica fica recirculando nessa área, ou seja, na área de reentrada, e nós temos arritmias, que podem ser tanto arritmias ventriculares como atriais. Parece um conceito abstrato, mas a gente vai já ver as consequências desses mecanismos de reentrada. Ok. Então, qual é o objetivo dessa aula? Não é esgotar todo o assunto de arritmia, porque isso aí seria um curso inteiro, tá? Mas o objetivo que é identificar os ritmos, tá? Especialmente os ritmos mais frequentes e aqueles ritmos que não são frequentes, mas que deveriam ser conhecidos por todos, porque seriam causadores de risco de morte súbita. Vamos lá, exemplos, né? De ritmos frequentes. Fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia atrial, taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica. Então temos uma lista que nem contempla todos os exemplos. Outros exemplos frequentes de bradicardia. Bradicardia sinusal, pausa sinusal, bloqueio AV 2:1, bloqueio AV total, e tem uma lista enorme, tá? Não se preocupem com a lista. Vamos ver os traçados, que fica muito mais fácil. Aqui é só um exemplo ilustrativo de tudo que a gente pode lidar, tá? Então, por que é importante a gente conhecer esses ritmos? Quando a gente fala de distúrbio do ritmo, eu posso ter um paciente bradicárdico com nenhuma manifestação, mas que tem um traçado, uma arritmia de risco, e que no momento seguinte, no dia seguinte, na hora seguinte, ele parece que está numa montanha-russa. Estava tudo bem, de repente ele faz uma convulsão. Estava tudo bem, de repente ele faz uma síncope. Estava tudo bem, e de repente ele para. Por isso a gente deve conhecer esses distúrbios do ritmo. Tá? Você tem o mesmo doente que em casa teve uma convulsão, chega no hospital super bem, mas com a frequência de 40. E quando você olha o eletro, você tem que ser capaz de identificar que aquilo é um ritmo de risco. E que aquilo que era uma síncope ou uma convulsão, daqui a alguns minutos, se a gente não fizer nada, pode se transformar num óbito. Muito bem, vamos começar com as taquicardias. Qual é a definição de taquicardia? É um ritmo com a frequência igual ou superior a 100 batimentos por minuto, tá? Então, a gente divide as taquicardias em dois grupos principais, as arritmias, as taquicardias supraventriculares e as taquicardias ventriculares. O que é supraventricular? Supraventricular está tudo que está do nó AV para cima. Tudo que tem a origem do nó AV para cima é taquicardia supraventricular. Tudo que está abaixo do nó AV é taquicardia ventricular. Tá? Muito bem. Aqui são alguns exemplos de taquicardias supraventriculares. Por exemplo, a taquicardia sinusal é uma taquicardia supraventricular. Ela pode ser normal ou normal para a situação.
Outros exemplos aqui bem comuns, fibrilação atrial, que a gente vê com muita frequência, flutter atrial. Aqui as duas irmãzinhas, taquicardia por reentrada atrioventricular e taquicardia por reentrada nodal. Então, temos muitos traçados que nós, teoricamente, poderíamos apresentar sobre esse tema. Eu vou comentar dos mais frequentes. Esse aqui é super frequente em setores de emergência, em consultórios de geriatras, em consultórios de cardiologistas. O que a gente vê aqui? Uma taquicardia, QRS estreito, ou seja, as taquicardias supraventriculares, né, se originam aqui nos átrios, elas conduzem através do sistema de condução AV natural. Então, os QRS desses pacientes vão ser igual aos QRS de ritmo sinusal, QRS estreitos. Então, justamente o que a gente vê aqui. Uma taquicardia com QRS estreito, e uma coisa chama a atenção da gente, a irregularidade dos intervalos entre os QRS. Então, aqui nós temos a fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica. Do que ela é composta? Ela é composta de várias áreas de reentrada, de vários circuitos de reentrada nos átrios. Tá? Então, o paciente sai de um ritmo sinusal organizado, em que existe só um marca-passo comandando a frequência, para um ritmo que é totalmente anárquico nos átrios. Várias ondas de reentrada tentando comandar a atividade elétrica. Então, justamente o que você vê? Você sai disso, que era o ritmo sinusal, para isso, você perde as ondas P. Então, você não consegue identificar nenhuma onda P. Quando você olha, especialmente na derivação V1, você consegue ver o que a gente chama de onda F. F minúsculo, que é o F de fibrilação atrial. Tá? Então, é um tremor da linha de base. Você não tem uma atividade organizada para ver. Então, você só vê esse tremular, essa linha trêmula no átrio. Tá? E como são várias ondas de despolarização ao mesmo tempo, essa às vezes conduz, essa às vezes conduz, né? Então, você vai ver irregularidade do intervalo RR. É um ritmo que habitualmente não tem risco de morte súbita imediata, mas é um ritmo que tem várias comorbidades que podem estar relacionadas. Por exemplo, uma das mais simples é o paciente fazer um AVC. Então, esse ritmo tem que ser identificado, você tem que ser capaz de identificar para depois estratificar o risco de AVC, eventos tromboembólicos e necessidade de anticoagulação. Ok, vamos para o próximo traçado. Esse traçado a gente vê um ritmo também taquicárdico, a frequência acima de 100, você vê um QRS relativamente estreito, e quando você procura a onda P sinusal, que o Dr. André deve ter falado, né, sobre o ritmo sinusal, identificação da onda P, você não consegue ver uma onda P sinusal. Uma coisa estranha tem aqui, né? Então a frequência alta, QRS estreito, RR regular, e quando você procura aqui em D2, você vê isso aqui, algo bem diferente do ritmo sinusal. Você vê umas ondas de despolarização aqui mais proeminentemente negativas, de alta frequência, que parece um serrilhado. O pessoal diz que são os dentes de um serrote, né? Então esse aqui é o famoso flutter atrial. É um ataque cardíaco, também por reentrada, mas com um circuito mais organizado dentro do átrio direito. Tá? Então o átrio começa a disparar numa frequência alta, que é a frequência de recirculação desse circuito aqui apontado, habitualmente numa frequência de 300, então se a gente for contar aqui dessa onda para essa, tá? Dá uma frequência geralmente em torno de 300. Só que felizmente, né, o nosso nó AV não permite a passagem dessa frequência inteira, então o que a gente vê com mais frequência? O átrio em 300, e o ventrículo numa frequência de 150, que é justamente o flutter atrial com um bloqueio 2:1. Tá? Então, essa onda, né, parece até com a onda de fibrilação atrial pelo nome, né, mas é a onda F, com F maiúsculo, de flutter. Tá? Então, também é um outro ritmo que precisa ser identificado. Tá? Também não é incomum aparecer nos setores de emergência, que também traz as mesmas comorbidades dos pacientes com fibrilação atrial, com risco de AVC e de tromboembolia. Perfeito. Aqui, eu até no slide inicial chamei de arritmias irmãs, né? Então, são arritmias muito parecidas,
Quem dá muito plantão em emergência já viu isso aqui várias vezes, tá? Isso aqui genericamente é chamado de TAC supra. O que é que o paciente tem? O paciente tem uma TAC supra, tá? Então, são duas arritmias muito parecidas. O tratamento da emergência muitas vezes é o mesmo. O tratamento definitivo às vezes é o mesmo, tá? Mas são mecanismos diferentes, tá? Vamos ver aqui os detalhes. Vamos começar com essa primeira aqui, tá? Taquicardia com QRS estreito, regular, você procura a onda P e não encontra a onda P, tá? E quando você olha o eletro desse paciente, com muito cuidado, você vê aqui que no V1 tem uma deflexãozinha positiva, tá? Que poderia nem estar presente. Isso aqui é a famosa taquicardia por reentrada nodal. 10% da população tem um nó AV que não é uniforme, ele é separado em duas vias. Uma via lenta e uma via rápida. Isso aqui é só mais para a gente entender o mecanismo. E em algumas circunstâncias, né, um percentual menor do que 10% da população, com certeza, em alguns momentos uma dessas vias é bloqueada e é feito um circuito de reentrada. Então, esse nó AV, que ele tem fisiologia de dupla via, ele serve como uma área de recirculação. Então, ele causa um evento arrítmico que causa a descida da despolarização para o ventrículo e a subida para o átrio ao mesmo tempo. Então, o paciente entra no taquicardia com o QRS estreito, em que muitas vezes você não vê a onda P, porque na mesma hora em que ele despolariza o ventrículo, ele despolariza o átrio, tá? Então, é uma das coisas que o pessoal chama de TAC supra, né? Esse evento aqui, esse ritmo, geralmente não tem risco de morte, mas pode dar síncope e precisa muitas vezes de tratamento imediato na emergência, né? A irmã dela é esse aqui, ó, taquicardia por reentrada AV, tá? Parece muito com a taquicardia anterior, mas qual é a diferença dela? A diferença dela é que existe um circuito de reentrada, só que o circuito de reentrada é fora do nó AV, por um feixe anômalo, o mesmo feixe que pode dar em alguns pacientes a manifestação de Wolff-Parkinson-White. Então, como não é no nó AV, então a recirculação longa, o circuito longo, tá? Na hora em que a atividade elétrica volta do ventrículo para o átrio, o ventrículo já se despolarizou um bom tempo, então você consegue ver uma onda P, tá? Depois do QRS, tá? Então, isso aqui é causado por um feixe anômalo. O tratamento muitas vezes vai ser o mesmo na emergência, tá? O tratamento algumas vezes vai ser o mesmo com o passar do tempo, que o paciente pode ir para a ablação, mas não são a mesma arritmia, é de interesse conhecer as duas. Ok, aqui um resumo das arritmias supraventriculares mais comuns, né? Então, que a gente viu, fibrilação atrial, né? Várias ondas de despolarização de reentrada nos átrios, irregularidade, flutter atrial, um circuito de reentrada, um aspecto enserrilhado no átrio, mas um circuito bem grande, mais organizado, né? As duas taquicardias irmãs, que eu chamei de irmãs, né? A taquicardia por reentrada nodal, que a recirculação é só aqui no nó AV, a taquicardia por reentrada AV, né, que você consegue ver uma pelinha depois, né, que o circuito é bem longo, e nesse slide ainda teve o bônus da taquicardia atrial, né, um evento, uma posição que muitas vezes é uma posição de marca-passo anômalo no átrio, tá? Então você vê uma onda P diferente da sinusal e uma frequência alta. Ok. Muito bem. Saindo das taquicardias supraventriculares, a gente vem para o temor de todos nós quando nos deparamos com pacientes com eventos arrítmicos, né? As taquicardias de origem ventricular, ou seja, aquelas que se originam do feixe de His e abaixo. Qual é a nossa preocupação em relação às taquicardias? Essas taquicardias, muitas vezes, elas são, na grande maioria das vezes, acompanhadas de doença cardíaca estrutural. Então, vistam a taquicardia ventricular, a gente tem sempre o medo de aconteça um evento de morte súbita, tá? Então vamos classificar as taquicardias ventriculares. Primeiro, em relação à duração, tá? Então se você tem uma taquicardia ventricular com a duração acima de 30 segundos, ela é dita sustentada. Ou, por exemplo, você está na emergência,
você tem um paciente monitorado e ele fez uma taquicardia, você não esperou nem 30 segundos, você já viu que esse paciente sincopou, convulsionou e você já fez uma cardioversão, ou seja, se ele precisou de uma intervenção imediata, você chama essa taquicardia de sustentada. Tudo que for diferente disso, ou seja, menor do que 30 segundos, você vai ter um evento não sustentado. E, em alguns casos, nós temos aqueles pacientes, isso aqui é um sofrimento importante, a taquicardia ventricular chamada incessante, que ela você reverte a arritmia e depois de poucos batimentos ela retorna a acontecer. Felizmente ela não é muito comum, mas como no nosso meio a gente ainda tem muito paciente chagásico, a gente vez por outra consegue se deparar com pacientes com esse tipo de taquicardia ventricular incessante. E em relação agora à forma dessas taquicardias, nós temos dois grandes grupos. A taquicardia ventricular monomórfica, ou seja, os QRS têm a mesma morfologia, tá? Então esses pacientes têm uma relação direta com mecanismos de reentrada, né? Aqueles circuitos em que há bifurcação da atividade elétrica e depois um bloqueio unidirecional. Então, não é à toa que pacientes com taquicardia ventricular monomórfica, no nosso meio, são frequentemente pacientes que já tiveram eventos como um infarto, mas a gente vê também outras cardiomiopatias, como a chagásica, que também provoca o surgimento de áreas de fibrose no coração. Mas o mais frequente é o pós-infarto. E nós temos isso aqui, né? Isso aqui é um evento de pânico para todos nós. As taquicardias de origem ventricular com manifestação de polimorfismo. Ou seja, se aqui você tinha um ritmo relativamente organizado no ventrículo, aqui você tem um ritmo em que o foco de disparo dessa arritmia muda de acordo com o tempo, tá? Então, esse aqui é extremamente assustador, porque tem relação, inclusive, direta com isquemia aguda. Pacientes com infarto agudo, às vezes, podem manifestar esses eventos de taquicardia ventricular polimórfica não sustentada, e tem relação também com outras doenças que podem ser causadoras de morte súbita, como o QT longo, a síndrome de Brugada e outros mais, tá? Então, esse tipo de evento é premonitório, né, de risco para o desenvolvimento de uma fibrilação ventricular, e ele precisa ser conhecido. Muito bem. Então, vamos para um dos exemplos aqui. O paciente taquicárdico, né, com um intervalo entre os QRS regulares, e o que a gente tem aqui? Um QRS totalmente aberrante, um QRS totalmente largo, tá? Nesse caso em específico, era uma taquicardia ventricular monomórfica, ou seja, os QRS têm a mesma morfologia. Até prove o contrário, o mecanismo que causou essa arritmia foram aqueles circuitos de reentrada, né? A atividade elétrica vinha, encontrou um bloqueio numa das pernas da bifurcação, a atividade elétrica desceu pelo outro lado do circuito e, de repente, ele começou a recircular ao redor dessa área de fibrose, ou seja, um paciente que tinha uma área de infarto, essa área de infarto virou um foco para a reentrada e essa reentrada causou o quê? Uma taquicardia ventricular. Então, para a gente, tem muito pós-infarto, né? Pós-tardio, né? E também não é incomum a gente ver com pacientes que têm muita fibrose por cardiopatia chagásica. Qual é o diferencial desse tipo de arritmia? Tá? As pessoas ficam assim, às vezes até animadas demais, né, em querer dizer, olha, isso aqui é uma taquicardia ventricular ou é só uma taquicardia supra com bloqueio de ramo? Eventualmente pode ser, tá? Existem, inclusive, alguns algoritmos, vários algoritmos que ajudam a fazer essa diferenciação. Mas do ponto de vista prático, na emergência, você chama isso aqui de taquicardia com QRS largo. Você não vai fazer diferenciação de nada. Você vai registrar o ritmo, tá? Vai tratar como uma taquicardia ventricular e vai deixar esse paciente para ser avaliado por uma equipe especializada em arritmia. Ou seja, não se libera paciente com taquicardia com QRS largo, não se libera paciente com taquicardia ventricular sem uma avaliação especializada. Ok? Em relação a outra morfologia de taquicardia, né? Então, aqui o que a gente tem? Taquicardia ventricular polimórfica, né? Se no exemplo anterior a gente tinha aqui, ó, D2, a mesma forma de QRS, nesse exemplo aqui, ó, a gente vê
o QRS mudando quase batimento a batimento. Tá? Por que isso acontece? Porque o foco onde se origina esse QRS, ou os focos onde se originam, eles vão mudando de acordo com o tempo. Tá? Então você vai ver um ataque cardíaco que tem origem no ventrículo, mas com a morfologia diferente de acordo com o tempo. Né? Então, aqui é um exemplo de Holter, de um paciente internado em UTI, que foi até recuperado de morte súbita, né? Ataque cardíaco ventricular polimórfica, e no traçado de cima, isso aqui é uma tira de desfibrilador. Um paciente de um plantão de UTI nosso, no passado, que vinha fazendo vários eventos de taquicardia ventricular polimórfica, já estava com paz para desfibrilação, e nesse momento aqui, o capacitor do desfibrilador já estava carregado, ele fez essa arritmia com a crise convulsiva e foi desfibrilado. Tá? Então, qual é o risco aqui? Risco iminente de FV, risco iminente de morte. Tá? Geralmente isso aqui está associado ou a isquemia aguda, o paciente chega infartando, pode desenvolver esses eventos de taquicardia ventricular polimórfica antes de fibrilar, ou então aquele paciente com polifarmácia, com vários medicamentos que aumentem o intervalo QT, pode desenvolver esse tipo de arritmia, ou pacientes com vários distúrbios eletrolíticos, geralmente associados, né, com drogas, mas hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, tá? Então, viu isso aqui, esse é um motivo grande para preocupação, tá? Muito bem. Saindo das taquicardias e agora entrando nas bradicardias. Definição de bradicardia. É um ritmo com a frequência cardíaca resultante abaixo de 50. Tá? Então, nós temos várias possibilidades para a bradicardia. Nem toda frequência de 50 é motivo de preocupação, ou de 40, tá? E nem toda frequência perto de 50 é motivo para tranquilidade. Então, a gente tem que ser capaz de identificar qual é o ritmo daquele paciente que está bradicárdico ou tem uma tendência à bradicardia. Então, vamos primeiro para o mais simples, né? Bradicardia sinusal. Então, o que a gente vê aqui no traçado de cima? Onda P e um QRS. Onda P e um QRS. E isso segue o traçado inteiro. E para cada P, tem um QRS, e a gente observa que a relação de distância entre P e o QRS, ou seja, o intervalo PR, é o mesmo. Então, é uma bradicardia sinusal. Frequência abaixo de 50, relação AV1:1. Não é um traçado que, a princípio, traga um ritmo de morte, um risco de morte súbita. Tá? Aqui no traçado de baixo, né, a gente vê P, QRS, P, QRS. Alguns desses pacientes, a frequência cai um pouco mais do nó sinusal e a junção AV às vezes dispara. Aí você pode ver um batimento de origem juncional, mas logo na sequência ele volta a ter o comando determinado pelo nó sinusal e bradicárdico. Tá? Então, bradicardia sinusal é o mais comum, não necessariamente é um ritmo de risco, tudo depende da circunstância clínica. Tá? Ok. Nesse outro traçado, a gente vê um outro exemplo de bradicardia, mas esse aqui é um pouco diferente do anterior. Então a gente vê um ritmo regular, uma frequência abaixo de 50, né? E a gente, quando procura, a gente não acha onda P. Poxa, procura o traçado inteiro, não tem onda P, a gente pensa logo que possa ser uma fibrilação atrial, mas a gente olha para a linha de base, a linha é regular, não tem onda F. Por quê? Porque aqui é um traçado determinado por um marcapasso juncional. Quando o nó sinusal falha, às vezes outros marcapassos, às vezes não, outros marcapassos vão ter que suprir a função do nó sinusal. Então, o nó sinusal aqui estava muito lento, quem assumiu o ritmo foi esse ritmo, né, esse marcapasso, o marcapasso juncional. Então, frequência abaixo de 50, RR geralmente irregular. Na grande maioria das vezes você não vê onda P. Em algumas outras circunstâncias você consegue ver uma P de morfologia negativa colada no QRS, mas o mais comum é que você não veja P nenhuma. Tá? Então isso aqui é chamado ritmo de suplência. Significa o quê? Que o nó sinusal é doente, tem alguma coisa errada e você precisa investigar o que está acontecendo. Mas não é um risco de princípio, um ritmo de princípio com risco de morte súbita. Ok.
Agora nós vamos falar de uma coisa chamada bloqueios AVs, né? Então, o habitual é você ter uma onda P, ter um intervalo PR, que é causado pelo nó AV, né? O nó AV segura um pouquinho a despolarização ventricular, e depois você tem o QRS, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma coisa chamada bloqueio AV de primeiro grau, tá? O normal é, logo após o início da onda P, no início da onda P ao início do QRS, o normal é que seja um intervalo que vai até 200 milissegundos. Isso é o normal, tá? Nesse caso aqui, a gente vê o bloqueio AV de primeiro grau, ou seja, esse intervalo entre o início da P e o início do QRS é maior do que 200 milissegundos. Não necessariamente isso aqui vai resultar em bradicardia, geralmente não resulta, mas isso aqui muitas vezes se associa a bloqueios AVs mais avançados, tá? Dentro do mesmo paciente, em outros horários, em outros dias, em outras semanas, que podem cursar com bradicardia ou pausa. Ou seja, você tem que conhecer o que é o BAV de primeiro, porque você sabe que algumas vezes ele anda de mãos dadas com outros bloqueios. E quais são os outros bloqueios? Vamos lá. Bloqueio AV de segundo grau, tipo 1. Esse é um tipo mais adiantado de bloqueio em relação ao anterior. Nesse caso, você vê o quê? Você bate o olho aqui no elétron, você percebe que tem alguma coisa estranha. Então você vê que vinham os batimentos de uma forma regular e de repente você vê uma pausa. Então, opa, houve um bloqueio. Qual foi o bloqueio? Uma onda P que foi bloqueada. Então, quando você olha, para você categorizar esse bloqueio aqui em bloqueio AV do segundo grau tipo 1, você vai observar o padrão do intervalo, do intervalo PR, né? Do início da P para o QRS. Então, você vê o quê? Um PR discretamente aumentado, um PR na sequência que aumenta um pouco mais, no terceiro batimento, um PR que aumenta ainda mais, no quarto aumenta ainda mais e de repente essa onda P é bloqueada. Então isso é um ciclo típico de BAV de segundo grau do tipo 1, o chamado MOBS tipo 1 ou Wenkman, esses três nomes denominam esse evento, tá? E uma vez que essa onda P foi bloqueada, o ciclo se reinicia, aí você vê o quê? Que o intervalo PR volta a encurtar. Então esses pacientes, dependendo da circunstância, eles podem desenvolver manifestação de baixo débito ou de bradicardia por conta desses ciclos com ondas P's bloqueadas. Muito bem, então vamos descer um pouco mais na gravidade desses bloqueios. Então o que a gente vê aqui? A gente vê agora o bloqueio AV de segundo grau do tipo 2, é o chamado MOBS 2. Diferentemente do seu irmão, né, que era o tipo 1, a gente vê uma coisa interessante. Você vê uma onda P bloqueada subitamente. Então está aqui uma P bloqueada. Aí quando você observa os intervalos PR anteriores, os PR são os mesmos. E quando você observa os intervalos PR posteriores ao bloqueio, os intervalos são os mesmos. Qual é a peculiaridade disso aqui? Né? É uma onda P bloqueada subitamente. Qual é o problema disso aqui? Bloqueio AV do segundo grau tipo 2 sempre é lesão grave do sistema de condução. Então é interessante que você saiba identificar isso, porque num paciente que se apresenta com síncope e você só tem esse traçado, você sabe que isso aqui é doença grave do sistema de condução e ele precisa ser visto por um especialista. Tá? Vamos mais adiante. Aqui é um tipo peculiar de bloqueio. Tá? Então, esse é o chamado bloqueio AV 2:1. Tá? Ele tem uma classificação especial. Tá? Então, para cada P conduzida, ele é seguido por uma P bloqueada. Então, é uma bloqueada, uma conduzida, uma bloqueada, uma conduzida, uma bloqueada, uma conduzida. Isso a gente está vendo no traçado de cima, isso a gente está vendo no traçado de baixo. Então, não foi por acaso que eu botei aqui os dois para serem comparados. Por exemplo, aqui em cima nós temos 2:1, com QRS estreitinho, bonitinho, e aqui embaixo eu tenho 2:1, com QRS bizarro, largo. Por que eu coloquei isso? Porque esse aqui, ó, um BAV 2:1, num paciente idoso, no sono, que só apresenta períodos curtos de BAV 2:1, isso aqui pode ser tolerado e fazer parte do processo de envelhecimento e você não tem nenhuma preocupação. Mas se você pega esse aqui,
né, um BAV 2:1, com um QRS largo, mostrando que o sistema de condução do paciente é doente em todos os seus níveis, e isso acontecendo na vigília, isso aqui mostra uma coisa que não é só envelhecimento, é um envelhecimento avançado do sistema de condução, é uma fibrose idiopática, às vezes, do sistema de condução, é um paciente com pós-infarto ou com chagas que em determinado momento vai começar a apresentar pausas ou bloqueio AV total. Então, esse BAV 2:1, tá, ele pode ser, às vezes, benigno, muitas vezes ele é, mas ele pode ser uma coisa relacionada a eventos cardiovasculares maiores, né? Síncope ou morte súbita. Então você precisa conhecer, identificar bem e muitas vezes você vai precisar de ajuda para determinar a conduta. Muito bem. Vamos mais adiante em relação aos bloqueios, tá? Existe uma entidade chamada bloqueio AV de alto grau. Então, o que é um bloqueio AV de alto grau? É quando você tem mais de duas ondas P's bloqueadas, duas ou mais ondas P's bloqueadas por um QRS, tá? Se naquele outro você tinha uma bloqueada e uma conduzida, aqui eu tenho duas bloqueadas para conduzir uma terceira. Então isso é chamado bloqueio AV de alto grau, tá? Muitas vezes as doenças que causam esses bloqueios AV de alto grau são as mesmas que causam o 2:1 ou bloqueio AV total. Envelhecimento, pós-infarto, tá? Então, tem uns dois exemplos aqui bem interessantes, né? Um com QRS largo, doença bem grave do sistema de condução, e esse com QRS estreito, que ainda mostra ter alguma reserva desse sistema de condução. Perfeito. Avançando um pouco mais em relação aos bloqueios, nós vamos para a última forma de bloqueio AV, que é o bloqueio AV de terceiro grau, ou chamado BAVT, bloqueio AV total. Aqui, o que nós temos? Nós temos uma desconexão dos átrios com os ventrículos. Uma desconexão não mecânica, uma desconexão elétrica. O que acontece no átrio não tem relação nenhuma do que acontece eletricamente no ventrículo. Então, o átrio tem o seu marca-passo no nó sinusal, ele despolariza de uma forma habitual, mas o ventrículo não recebe nada dessa informação elétrica, tá? Então, o ventrículo se despolariza por um marca-passo de suplência. Isso aqui até prova o contrário, é um risco de morte, tá? Então, aqui nós temos um QRS estreitinho, tá? A mesma situação desse traçado aqui, né? Um bloqueio AV total com QRS estreito, tá? E aqui, nesse outro exemplo, nós temos algo que chama muita atenção, um bloqueio AV total com QRS largo. Por que eu estou focando nesse assunto? Isso aqui, né, se você se depara com bloqueio AV total e um QRS largo, é risco de morte súbita, geralmente escape instável, muitas vezes esses pacientes chegam sincopando, tá? Esse paciente muitas vezes vai para marca-passo provisório, tá? Se o paciente chega com isso aqui, né, BAVT com QRS estreito e sem sintoma, tá? O marca-passo de suplência dele geralmente é um pouco mais confiável, embora ambos possam muitas vezes ir para marca-passo definitivo, e a maioria das vezes eles vão, tá? Mas uma coisa é você se deparar com bloqueio AV total com QRS estreito, outra coisa é você se deparar com QRS largo. Se você tiver dois pacientes lado a lado nessas situações, você vai se preocupar primeiro em tratar esse, tá? Esse aqui geralmente é um pouco mais confiável, o ritmo de base dele. Perfeito. Então, resumindo aqui os bloqueios, tá? Um quadro que mostra todos eles alinhados, bloqueio AV de primeiro grau, né? Então, só um aumento da distância entre a onda P e o QRS. Bloqueio AV de segundo grau tipo 1, ou seja, o PR vai alargando, a onda P bloqueia e o PR volta a encurtar, tá? O bloqueio AV súbito, segundo grau tipo 2, né? PR normal, ou PR constante, de repente a onda P é bloqueada e depois volta a conduzir. Nesse traçado de baixo, o BAV 2:1, né? Duas ondas P's, um QRS. Duas ondas P's, um QRS. No traçado um bloqueio AV alto grau, né? Uma, duas, três ondas P's bloqueadas e depois volta a conduzir. E no traçado de baixo, né? Algo que parece um 2:1, mas que tem uma lição. Aqui é um bloqueio AV total, só que o traçado não era longo o suficiente para você ver. Então, se você corresse mais essa tira, você ia ver que havia uma desconexão do P, da onda P com o QRS. Então, a lição aqui
Às vezes o traçado não foi suficientemente grande. Muito bem. Continuando a falar sobre bradicardias, aqui nós temos uma associação de dois eventos arrítmicos, tá? Então, o que a gente vê? Um paciente bradicárdico, né? Frequência aqui fatalmente abaixo de 50, tá? Com RR regular, estranho, né? Bem regular. E quando você olha para a linha de base, você não vê onda P, você só vê o serrilhado. Então, aqui é uma associação de duas arritmias. Uma fibrilação atrial na presença de um bloqueio atrioventricular. Provavelmente, um bloqueio atrioventricular total. Ou seja, um paciente em FA que bloqueou. Tá? Então, todo paciente com fibrilação atrial, que a frequência está muito baixa, você vai suspeitar de que a condução AV desse paciente é anormal. Pode acontecer com fibrilação atrial, pode acontecer com flutter atrial. Temos tempo para traçados? 9 minutos? Tá. Então vamos colocar aqui alguns exemplos de traçados, tá certo? Ok. Paciente bradicárdico, 46 batimentos por minuto, tá? Quando a gente olha QRS estreitinho, muito bem. Eu estou comentando assim porque é justamente o que eu faço quando eu estou olhando um traçado de arritmia, tá? Então, para mim é bem lógico essa abordagem. Muito bem, então, bradicárdico, regular, estreito. Tem onda P? Tem onda P. Aí quando você olha a conformação da onda P. Negativa, bem coladinha no QRS. Negativa, bem coladinha no QRS. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto traçado. No quinto traçado, aí você vê aqui, ó, mudou a P. Tá? No quinto QRS. No sexto QRS mudou a onda P. Então isso aqui é uma alternância entre o ritmo sinusal e um ritmo juncional. Vocês se lembram que eu falei que muitas vezes não dá para ver a P no juncional? Mas quando ela aparece, ela é coladinha no QRS e negativa, tá? Onde ela deveria ser positiva. Então, bradicardia juncional. Perfeito. Mais um traçado. Traçado de Holter. Frequência de 40. Tá? O que você vê? Frequência baixa, QRS estreito. Vamos procurar a atividade elétrica do átrio. Tem onda P, tem onda P, onda P, onda P, onda P. E o intervalo entre a onda P e o QRS parece o mesmo. Ou seja, tem a condução AV 1:1. Bradicardia sinusal. Tá? O exemplo mais simples de bradicardia. Vamos adiante. Bradicardia, né? Aqui está no limite, né? Uma frequência de 50 batimentos por minuto, né? E quando a gente olha, a gente não precisa olhar nem com muita intensidade, né? A gente vê que tem umas pausas, né? As pausas não estão medidas aqui, mas você vê que entre esse QRS e esse é uma distância. Entre esse e esse é uma distância muito maior, tá? Então, qual o próximo passo? Procurar atividade elétrica atrial. Então, aqui eu vejo onda P, perfeito, antes do QRS. Aqui eu vejo onda P de novo, antes do QRS. E já me chama a atenção que a relação entre esse P e esse QRS é diferente desse segundo evento. O intervalo PR aqui era normal, aqui ele passa a ser aumentado, né? Então ele se prolonga. Quando eu sigo um pouquinho mais no traçado, eu vejo uma onda P, que não é seguida de QRS, onda P bloqueada. Então, PR maior, P bloqueada. E ele volta a repetir esse mesmo ciclo adiante. Então, esse aqui é o famoso bloqueio AV de segundo grau do tipo 1. Muito bem. Terceiro traçado, aqui não tem nem a frequência, né? Mas o que chama a atenção para a gente? Né? Um período de frequência baixa, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Eu não tenho ele medido aqui, acho que eu apaguei. Tá? A gente viu um QRS largo, né? Também chama a atenção da gente. Toda vez que a gente olha para um elétrico e vê um QRS largo, a gente pensa em doença elétrica e doença estrutural, né? E quando a gente vai procurar atividade elétrica atrial, não é tão difícil de enxergar, né? Às vezes pode passar despercebido, mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, ó, você vê uma onda P,
sem QRS. Aparece uma segunda onda P para aparecer um QRS. Então, 2 P's, 1 QRS. 2 P's, 1 QRS. 2 P's, 1 QRS. Então, aqui é o famoso VAV 2 para 1. Tá? Que nesse paciente em peculiar, como tinha uma associação com QRS largo, você fica logo alerta, porque é uma alta probabilidade de doença baixa do sistema de condução. Muito bem. Mais um traçado de bradicardia, tá? Você vê o que aqui? Frequência baixa, né? 300, 150, 175, 60, 50, 40, frequência abaixo de 40. QRS estreito, e vamos procurar onda P. A gente consegue ver onda P? Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem uma onda P colada no QRS, tá? Então essa P aqui, na verdade ela não teve nem tempo de despolarizar o 9, já apareceu esse ritmo aqui ditado por um marca-passo juncional, tá certo? Ou seja, eu procurei, não tinha onda P, não tinha onda F de fibrilação, não tinha onda F de flutter, então é um ritmo juncional, uma bradicardia juncional. Mais um traçado de bradicardia, né? Frequência baixa, vamos lá. Daqui para cá, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Frequência abaixo de 40 batimentos por minuto. QRS estreito, perfeito. Bradicardia importante com QRS estreito. Temos onda P? Temos. Aqui tem uma P, aqui tem outra P. Aqui tem mais uma, não dá para ver direito, mas você vê claramente que esse ST é diferente desse, então quando você olha, você percebe que isso aqui é uma onda P, e vem na sequência várias ondas P's, né, que não tem nenhuma relação com os QRS, tá, desse traçado. Então, nós temos aqui um bloqueio AV total com QRS estreito. Frequência sinusal maior que a ventricular e ausência de correlação elétrica entre um fenômeno e outro. Tá? Faz um traçado, né? Bateu o olho, você não precisa nem estar muito atento, uma pausa. Quando você olha na pausa, uma, duas ondas P's bloqueadas, tá? Na sequência volta a ter condução AV. Tá? Então, bloqueio súbito de onda P, tá? Em um PR constante, duas ondas P's bloqueadas subitamente, bloqueio AV de segundo grau do tipo 2. E às vezes as coisas se apresentam dessa forma. Ó. Esse é um paciente nosso que fez um Holter. Não lembro bem qual era a queixa do paciente, mas era um paciente idoso. E o que ele tinha de interessante, né? Para quem não tem muito convívio com o Holter. O Holter geralmente tem 3 canais, né? Com suas 3 derivações. Canal 1, canal 2, canal 3. E aqui embaixo a mesma coisa. Canal 1, canal 2, canal 3. E na sequência os mesmos canais, né? Então aqui é uma sequência de tempo, tá bom? Então, isso aqui, logo na sequência vem esses eventos, e na sequência seguinte vem esses eventos. O paciente vinha com um ritmo irregular, e quando a gente olha a atividade elétrica atrial, ó, um tremulado, aqui era um FA, tá? Parece até flutter, mas vocês vão ter que acreditar em mim, era um FA. E de repente esse paciente reverteu essa fibrilação atrial, sumiu a fibrilação. Só que a fibrilação sumiu, e o nó sinusal, ó, demorou um tempinho, né? Para mostrar o seu funcionamento. Então, taquicardia seguida de bradicardia. São pacientes que a gente chama com braditaquicardia, né? Então, quando é a doença elétrica às vezes vem em vários pontos do sistema de condução do paciente. Então, eu tinha um nó sinusal doente e um átrio doente. Ele fazia pausas do nó sinusal e fazia fibrilação atrial, tá? Então, fibrilação atrial, pausa importante, né, que 9,765, quer dizer, ele fez quase 10 segundos de pausa quando reverteu a fibrilação. E de repente ele volta a um ritmo sinusal bradicárdico, tá? Eu acho que aqui é o último traçado, tá? O que a gente pode ver nesse traçado aqui, que é bem interessante. O paciente com a bradicardia extrema, né? Tem P e tem QRS, mas demora de um QRS para o outro, e de repente o paciente engata esse aqui, ó. Então ele tinha um QRS normal, bradicárdico, e passa a apresentar um QRS largo e taquicárdico. Então isso aqui é uma taquicardia ventricular dependente de pausa, né? Então aqui é risco iminente de morte súbita, tá?
Então, tem várias causas para isso. BAVT, né? Paciente com BAVT que tem pausas grandes pode desenvolver taquicardia ventricular. Paciente com infarto, né? Que está ali bradicárdico, de repente pode desenvolver um ataque cardioventricular polimórfico. Então pode ser medicamento que a gente está fazendo de uma forma inadequada. Doutora Neile, acho que era essa a mensagem que eu tinha. Muito obrigada, Marcelo. Foi esplêndida a apresentação. É uma tarefa árdua, bem árdua. A gente está com os meninos aqui do curso de medicina aqui no auditório com a gente. E eu devo dizer que é um desafio grande a gente conseguir falar, né, em tão pouco tempo sobre tantas coisas. Mas foi extremamente didática a apresentação. Acho que, ao meu ver, assim, que a gente acaba conhecendo um pouco mais, eu acho que a gente conseguiu apresentar o que era a proposta, de que a gente tem um entendimento. Eu achei bem legal o que o Marcelo falou aqui, que às vezes na emergência, ou a gente como não especialista, né, em uma área, a gente não precisa tentar fazer o suprassumo da ciência, principalmente num paciente que está sob as nossas mãos e necessitando de uma resposta imediata. Eu acho que isso é bem importante. Né? Tem algumas decisões de mecanismos eletrofisiológicos que vão depender de outros exames e de uma acurácia, de um entendimento, de um cálculo, que não cabe no contexto da emergência e não cabe ao generalista. Então, até esse bom senso, né, no atendimento ao paciente, a gente tem que ter. Mas eu ia pedir para o Marcelo, só resumidamente, ele falou isso, mas ele fazer um fechamento dizendo aqui, o que é que a gente precisa saber como generalista, as principais arritmias que a gente precisa saber, né, que todo mundo vai ter contato, seja ginecologista, seja ortopedista, seja qual for, vai ter contato e vai precisar saber, tem algo errado que eu preciso pedir ajuda, né? Não vamos dizer assim, né? E aqui não, isso aqui é grave, né? E é isso que ele falou na apresentação. Vou dizer só para ele enfatizar, porque eu acho que a gente poderia fechar dessa maneira. Isso aqui é algo que tem risco de morte e eu não posso mandar o paciente para casa, porque a coisa mais frustrante no atendimento, seja ele qual for, é a gente liberar um doente que não volta mais porque morreu. Eu acho que isso não tem uma circunstância mais frustrante, seja qualquer tipo de atendimento. A gente liberar ele e não voltar mais porque ele morreu. Então, eu te pedi só para te resumir isso aqui que você falou na apresentação, mas eu acho que fecha bem. Já trouxe. Então, a mensagem final, assim, você não precisa saber tudo, né? E é difícil. É um conhecimento, assim, que às vezes é muito específico da nossa área. Mas o que é interessante você saber? Qual é o risco do meu paciente morrer quando tem um evento de arritmia? Então, quais são os eventos que trazem mais risco de morte? As taquicardias de QRS lá, os pacientes não podem ir para casa sem avaliação. As bradicardias extremas, frequências abaixo de 40, especialmente quando você não tem dúvida se está havendo uma condução AV natural. Né? Então, se você já tem certeza que é um BAV, eu estou na dúvida se é um segundo grau tipo 2 ou se é um BAVT, esse paciente deve ser mantido na emergência. Tá? O que você tem que conhecer também? Aquilo que traz risco para o doente. Vamos lá. Teu paciente passou por uma tontura na emergência e não toma nenhum medicamento e tem uma fibrilação atrial. Claramente esse paciente pode ter risco de outros eventos, como eventos de AVC. Então você tem que ser capaz de identificar que é um ritmo irregular. Tá? E uma coisa que é muito importante, né? Talvez tão importante quanto conhecer os eletros. Às vezes você se depara com um paciente que você não sabe nem interpretar o eletro, mas um paciente idoso que teve várias síncopes, quedas inexplicadas, lesão corporal, tá? Esse paciente provavelmente tem um distúrbio do ritmo, tá? Então ele precisa ser mantido para investigação. Tá? Acho que a mensagem central é essa, né? Na dúvida, peça ajuda, tente conhecer o máximo que você puder. Conheça aquele de maior risco de morte e aquele maior risco de morbidade. Não sabe o que é? Eu não tenho vergonha. Se você não sabe o que é uma coisa que não é da tua área, pede ajuda, né? O benefício é do doente sempre, né? E a consciência é tranquila para sempre. Muitíssimo obrigada, Marcelo. A gente tinha deixado aberta aqui algumas perguntas e não houveram, mas a aula vai estar disponibilizada aqui no canal do Nutedes, né?
lá no YouTube. E a gente vai seguir, né, com essas apresentações. Eu queria agradecer a todos que estão envolvidos, né, que é a nossa equipe de bastidores, a Ana Lúcia, que já botou aqui quais são as nossas redes, ao Marcelo pela excelente apresentação, muitíssimo obrigada, ele sempre é muito didático, eu consegui achar, assim, esplêndido. Eu acho que a apresentação de simplificar as coisas é um talento, né? Então, assim, o ensino depende disso, desse talento de tornar as coisas simples e inteligíveis. E você conseguiu desenvolver isso muito bem. Muito obrigada, obrigada a todos. E na próxima terça-feira nós vamos continuar com esse módulo, né, que é o módulo de eletrocardiograma, na cardiologia, nessa primeira etapa. A gente vai ter a presença do professor Almino, que vai falar um pouco sobre os distúrbios de condução e sobrecargas. Vocês estão convidados a estarem aqui, e só completando que esse ciclo de palestras é uma iniciativa, né, de um ensino à distância, né, buscando o aperfeiçoamento, né, dos profissionais de saúde, e que a gente está aqui para aprender mutuamente. Eu estou aprendendo muitas coisas, a gente vai ter diversas especialidades falando, várias áreas, aulas de iniciação científica também, para o pessoal que está construindo tese aí, então tem uma parte do pessoal da iniciação científica que está fazendo as apresentações, e todos esses conteúdos vão estar disponibilizados lá no canal do YouTube também. Vocês estão convidados a visitar e poderem participar disso. Eu sei que às vezes é corrido, a gente busca esse horário de almoço, eu me lembro desde a época do INCOE, esse horário de almoço que eu fiz o curso de eletro lá, porque realmente é o horário que a gente não almoça e continua estudando. E eu agradeço muito pela disponibilidade do Marcelo estar aqui para poder ensinar um pouco para a gente e por vocês também estarem dispostos a estar aprendendo nesse horário. Muito obrigada a todos e até terça-feira.